Em um dos desenvolvimentos de defesa mais significativos, talvez das últimas décadas, os membros da OTAN concordam em subir os gastos em defesa como percentual do PIB para 5%, algo que muda drasticamente o cenário de segurança não só na Europa, mas mundo afora. Isso acontece após uma crise no Oriente Médio envolvendo o Irã e Israel, encerrada com intervenção americana, o que deixa as capacidades nucleares do Irã, ao que se sabe, muito degradadas, talvez inutilizáveis por anos. Hoje abordaremos a cúpula da OTAN e mais. Seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Schottges, editor, e esse é o Epoch News. Nós começamos com as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Muito bem, iniciando então nossas manchetes do Brasil e do mundo. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana permitiu que o governo Trump retome deportações para países terceiros, mesmo sem dar aos imigrantes a chance de alegar riscos. Essa decisão suspende uma ordem judicial anterior e gerou fortes críticas de juízes liberais. Esse caso envolve imigrantes que seriam enviados ao Sudão do Sul, que atualmente, claro, está sob guerra. Segundo o governo, todos cometeram crimes graves, aqueles que estão então sendo deportados, e não podem retornar aos seus países de origem. A gente passa então do Sudão do Sul dos Estados Unidos para o Iraque. Isso, no meio daquela crise que tem se desdobrado, o governo do Iraque informou ontem que bases militares operadas pelas forças de segurança do país foram alvos de ataques com drones. Segundo autoridades, 2 bases sofreram danos significativos nos seus sistemas de radar, enquanto outras 4 foram protegidas antes que os drones atingissem seus alvos. Os ataques ocorreram no campo Taji, ao norte de Bagdá, e na base Iman Ali, no sul do país. Nenhuma vítima foi registrada. Os drones utilizados eram pequenos e aparentemente foram lançados de áreas próximas, segundo fontes de segurança. O premier iraquiano determinou uma investigação urgente para apurar a origem dos drones e esclarecer os detalhes do ocorrido. Isso acontece, claro, em meio à crise de segurança que houve entre Israel e o Irã, uma que ela própria envolveu muito combate aéreo com drones. Ainda não está claro, como a gente disse na notícia, de onde vêm esses drones ou o que exatamente aconteceu e que laços isso possa ter a outros agentes no Oriente Médio. Enquanto isso, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou que a sua prioridade é retomar as inspeções em instalações nucleares do Irã após ataques dos Estados Unidos e de Israel. A missão busca verificar os estoques de urânio enriquecido do país, e Grossi disse que o Irã enviou uma carta mencionando medidas especiais para proteger seus materiais e equipamento, sem detalhar o que isso significa. As inspeções buscariam confirmar o estado do urânio enriquecido até 60%, perto de grau militar, e ele destacou que parte desse material provavelmente sobreviveu aos bombardeios recentes. Então, passando por baixo dessas palavras, isso é uma coisa de uma imensa magnitude. Afinal de contas, uma avaliação da Agência Internacional de Energia Atômica com o Irã ajuda o mundo a entender até que grau as capacidades nucleares do Irã foram degradadas com esses ataques. A gente vai entrar mais a fundo hoje ao longo do programa a respeito desse assunto também. Bem, prosseguindo, Israel anunciou no domingo. A gente esteve tão ocupado com a cobertura do conflito que acabamos não passando por isso na segunda, e na terça-feira a gente resgata agora então a informação. Israel anunciou no domingo a recuperação dos restos mortais de 3 reféns mantidos pelo Hamas em Gaza: Jonathan Samerano, de 21 anos, Ofra Keidar, de 70, e Shai Levinson, de 19. Eles foram mortos no ataque de 7 de outubro, lá atrás então, de 2023, o massacre que acabou desencadeando a guerra que reconfigura a face do Oriente Médio. Na Europa, enquanto isso, autoridades da República Tcheca detiveram 5 adolescentes acusados de radicalização online por integrantes do Estado Islâmico. 2 deles foram denunciados por crimes de terrorismo depois de tentarem incendiar uma sinagoga na cidade de Brno, em janeiro. Segundo a polícia, esses jovens promoviam discurso de ódio nas redes contra judeus, minorias e a comunidade LGBT. Durante as investigações, que contaram com apoio internacional, foram apreendidas armas brancas, incluindo facas, machados e pistolas de gás. Esses adolescentes estavam envolvidos com grupos virtuais que buscavam recrutar combatentes para o Estado Islâmico na Síria. E, como hoje o assunto é cúpula da OTAN, a Holanda anunciou um novo pacote militar de ajuda à Ucrânia, avaliado em 175 milhões de euros. Vão ser enviados 100 radares de detecção de drones e 20 veículos de evacuação médica até o fim do ano, segundo o ministro da Defesa, Ruben Brekelmans. O pacote inclui ainda 80 milhões de euros destinados à coalizão internacional de drones. Essa é uma medida que complementa um acordo que já havia antes de 500 milhões de euros para produzir 600 mil drones com a indústria ucraniana. Desde o início da guerra, os Países Baixos já prometeram 10 bilhões de euros em apoio militar a Kiev.
A gente passa ainda pelo seguinte, prosseguindo, a gente tem na América do Sul, o Senado da província de Buenos Aires aprovou por voto de desempate da senadora Verônica Magário um projeto que permite a reeleição indefinida de legisladores. Isso, claro, gerou uma forte reação de opositores e aliados do governo que acusaram a medida de ser um retrocesso democrático. É um assunto super dividido, super divisivo, melhor dizendo, na Argentina. Afinal de contas, essa reeleição ilimitada de parlamentares é uma coisa que Milei, o presidente do país, e o partido La Libertad Avança repudiaram amplamente. Agora vai seguir para votação na Câmara. Começou então no Senado da Argentina e foi para a Câmara. E por fim, chegando ao Brasil, o CEO do Google no país, aqui no Brasil, Fábio Coelho, afirmou que uma mudança ampla no artigo 19 do Marco Civil da Internet pode levar à remoção preventiva de mais conteúdos, inclusive jornalísticos. Basicamente, o CEO do Google deu uma entrevista ontem para a Folha de São Paulo, publicada ontem pelo menos, e ele falava que se o julgamento das redes, que agora está no Supremo Tribunal Federal, seguir da forma como vem sendo, se houver essa mudança, que basicamente já foi confirmada com a maioria dos votos já tendendo a essa direção, a gente vai ver como a coisa se configura, algumas nuances ainda sendo decididas pela corte, mas o CEO do Google disse que mais conteúdos, então, inclusive jornalísticos, seriam restringidos no país. Hoje foi o voto do Fachin, a gente aguarda ainda, em última instância, como vão ser os detalhes desse julgamento que deve alterar como as Big Techs operam no Brasil. Segundo, então, Fábio Coelho, CEO do Google, a decisão sobre o que deve ser removido deve continuar nas mãos da Justiça e não passar para as mãos das plataformas digitais, que é essencialmente o que o artigo 19 do Marco Civil da Internet mudaria.